Se eu disser que a Bíblia é um livro que revela Deus, que fala do plano da salvação, ninguém se surpreende. Mas o que muitas pessoas não reconhecem é que a Bíblia também é um livro de medicina, de biologia. Deus, o Criador, colocou dentro da Bíblia certos conselhos para que os seus filhos possam viver mais e viver a vida mais abundante. Fique conosco para uma entrevista com o Dr. Montenegro falando sobre a medicina, biologia e a Bíblia. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Dr. Montenegro, bem-vindo a mais um programa do Está Escrito. Estou feliz de estar aqui novamente. Para os nossos telespectadores que não conhecem o Dr. Montenegro, ele é natural do Brasil, com um PhD formado na Alemanha, trabalhou como cientista aqui no Canadá e hoje trabalha na área na Alemanha, na área de química, mas desenvolvendo produtos para a área de medicina. Isso. Eu trabalho na área de bioengenharia, né? Bioengenharia. E também de aparelhos ou equipamentos ou novos materiais na área de medicina. Então, essa área é uma área conhecida para você? Sim. Então, na introdução eu falei que muitas vezes nós reconhecemos que a Bíblia fala de Deus. O propósito da Bíblia é a revelação de Deus, o plano de salvação. Mas Deus, como Criador do homem, colocou certos conselhos, certas ideias na Bíblia para que para os seus filhos seguirem, para terem uma vida melhor, mais saudável. Então a Bíblia também é um livro de medicina, claro, e de biologia. Exatamente. Eu diria que você colocou que Deus é o criador do homem, mas não só isso, ele é o criador de toda a natureza. Ele conhece todas as interações que ocorrem aqui. E nós conhecemos muito pouco ainda. Se nós pararmos para pensar, o nosso conhecimento sobre biologia é muito pouco ainda, é muito pequeno. Nosso conhecimento de medicina é ainda muito pequeno. Nós ainda temos que desenvolver muito para chegar a um nível que seria desejável, né? Todos nós já passamos por experiências de irmos a um hospital e o médico ele faz um exame e diz, eu não sei o que você tem. A pessoa está mal, a pessoa está sofrendo, está tendo dores e simplesmente é mandado de volta para casa, toma um remédio para a dor desaparecer, mas o problema em si não é resolvido. Nosso conhecimento é muito escasso e mais uma vez nós podemos voltar para aquele ponto de que nós somos de certa forma arrogantes, que às vezes nos consideramos intelectuais, às vezes nos consideramos conhecedores, enquanto a Bíblia nos sugere, olha, sejam humildes, admitam que... Nessa questão, Bill, de biologia e medicina, eu gosto muito de um exemplo que ocorreu em 1840, 47, na Áustria. Naquela época, ou seja, isso na Áustria, um país rico, naquela época, de cada 6 mulheres que entravam numa maternidade para ter os seus filhos, de cada 6, uma morria. Ou seja, havia uma taxa de morte, né, de fatalidade ali na maternidade. Isso era comum na Europa inteira, em alguns países era bem mais alto o nível, mas nós estamos falando, eu gosto do exemplo da Áustria, porque ficou bastante conhecido, o fato de que 18% das mulheres que entravam na maternidade morreriam. Mulheres saudáveis estavam sem problema. E aí eles chamavam esse problema de a febre do parto. Então davam a esse problema esse título, criaram esse título, a febre do parto, e consideravam isso uma coisa normal, uma coisa esses quase 20% de mortalidade era um limite aceitável para eles, já era tão comum. Certo. Os gritos, vocês podem imaginar os gritos dentro de um hospital. E aí veio esse médico Semmelweis, esse doutor Semmelweis, ele não aguentava mais aquilo, ele estava revoltado com aquela situação e ele começou a investigar e querer descobrir. E ele começou a fazer certas observações. Ele observou que quando
o parto era realizado por uma parteira, né? aquela em inglês é midwife. Midwife, yeah. Quando era realizado por uma parteira, a taxa de mortalidade caía para próximo de 10%, entre 10% e 13%. Isso é quase metade. Isso. Quando era um médico, essa mortalidade aumentava para 20%. E ele começou a tentar ou tentar descobrir o que era, por que isso. E uma das coisas que ele percebeu foi que as parteiras elas não faziam autópsias. Então ele começou a perceber que os médicos faziam autópsias. Depois de terminar de fazer a autópsia, o médico simplesmente colocava a mão em água, enxugava com uma toalha e ia fazer os partos. Partia para a maternidade. E ele começou a pensar, será que nós estamos transmitindo ou trazendo algum problema dos mortos, dos corpos, dos defuntos para as mulheres grávidas? Só que vale salientar que naquela época eles não tinham a mínima ideia sobre bactérias, vírus, germes. Eles não entendiam isso. O desenvolvimento tecnológico, a biologia era muito arcaica para se pensar nesse tipo de problema. E ele vale salientar, ele estava andando, estava caminhando na direção certa. Certo. Mas para isso ele fez várias coisas diferentes. Ele chegou a postular que, de repente, vamos colocar as mulheres de lado na hora do parto. De repente isso resolveria o problema. Não resolveu. Fez vários outros testes. Foi eliminando, então. Isso, foi eliminando. Chegou um momento ele disse, será que nós estamos transmitindo alguma coisa? E aí, quando ele pegou, vamos lavar bem as mãos. E trouxe água com cloro e mandou os médicos lavarem suas mãos e partirem para o parto. Ao fazerem isso, ele percebeu que as 6 primeiras mulheres entraram, nenhuma morreu. 12, 20, 30, quando 70 mulheres foram atendidas, é que uma veio morrer. Eles, óbvio, nós estamos transmitindo. Eu não sei o que é, mas existe alguma coisa. Alguma coisa está transmitindo. Yes. E isso é ciência verdadeira. Quando você começa a postular alguma coisa, você começa a observar e em seguida você vem com uma explicação, uma teoria. Você não pode criar uma teoria e esperar que então você começa com o tal de hypothesis. Exatamente. Né? Você vem com a hipótese e essa hipótese vai então sendo testada. E foi isso que ocorreu no caso do Semmelweis. Mas o interessante é que um homem desse fez essa descoberta, o número mudou bruscamente, de 20% caiu para aproximadamente 1%. O número de fatalidades. O que nós poderíamos esperar de um médico desse? Recebesse um prêmio. Lógico. Ele foi demitido do trabalho dele. A comunidade científica riu dele, achou que aquilo era ridículo. Como é que lavar as mãos tem algum efeito? Não fazia sentido para a comunidade científica. E o Semmelweis ele foi demitido. Não conseguiu emprego mais na Áustria, teve que se mudar para a Hungria. Lá na Hungria, foi trabalhar em um hospital. Mesma fatalidade. De cada 6 mulheres, uma morria com essa febre do parto. Resolveu trazer as mesmas, trouxe as bacias novamente com água, com cloro, mandou todos os médicos lavarem bem as mãos. O mesmo resultado foi obtido. Agora, quase que 1% é que eram fatalidades, em comparação com os quase 20% anteriormente. E, mais uma vez, ele provou a teoria dele claramente. E aí eu digo mais uma vez, nenhum religioso foi lutar contra Semmelweis. A própria sociedade científica o demitiu novamente do seu cargo. Ele terminou como um louco. A vida dele nunca recebeu um prêmio. Só para muito e vale salientar que vários artigos científicos foram escritos para provar que ele estava errado. Estava errado. Olha, o que Semmelweis fez é ciência verdadeira. Ele observou, fez as suas anotações, fez os testes, obteve os resultados e mostrou os números. E, infelizmente, a ciência às vezes pode ser a mais linda de todas. Se a comunidade científica não concorda com aquilo, você tem problemas seríssimos. Mas o que eu quero dizer é que a ciência que aquele doutor utilizou foi belíssima, mas a Bíblia é superior. Porque ele poderia ter encontrado isso na Bíblia. A Bíblia já falava disso. Já falava que nós deveríamos evitar isso. Vamos lá para o livro de Números. Gostaria de ler contigo. Esse é o livro de Números, no capítulo 19. E eu vou ler para você e para os nossos telespectadores. No capítulo 19 do livro de Números, versículo 11, diz assim: aquele que tocar num cadáver, qualquer que seja o morto, ficará imundo 7 dias. Olha, esse verso está dizendo que tocar em um cadáver influencia, ele traz doenças sobre você. Você está imundo, você não pode ter o contato